Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao programa Nas Redes da Caridade. É uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez para conversarmos sobre um novo assunto. Hoje, o Evangelho no Lar. Então não deixe você de, além de nos assistir, mas também compartilhar com seus amigos, chamar os familiares, para que todos possam participar dessa grande festa que é o programa Nas Redes da Caridade. Festa de informação, festa onde a gente leva a doutrina espírita até você. Hoje a nossa bancada está completa, mas temos a plena satisfação de trazer aqui o nosso amigo Adeilson Salles, que veio nos visitar e participar desse programa. Então, eu vou começar pelo Adeilson, dando o seu bom dia. Bom dia, Adeilson. Seja bem-vindo. Bom dia, Caetano. Bom dia, amigos, amigas, dessa energia positiva, dessa vibração de Nas Redes da Caridade. É uma alegria poder estarmos juntos mais uma vez. Muito bom, legal. E também aqui ao meu lado, o nosso professor D'Alessandro. D'Alessandro, bom dia. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia a quem está nos acolhendo em vossa casa física e principalmente na vossa casa mental. Muito bom. E aqui ao meu lado, o doutor José Nilson. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela consideração de vocês estarem assistindo o programa. Recebo um abraço bem forte em agradecimento à sua consideração. Muito bem. Então não deixe você de nos acompanhar pelo Instagram, pelo Facebook e pelo Twitter, não, é o... YouTube. Instagram? YouTube. Então, é tanta rede social aí, né, que a gente fica até meio perdido. Não deixe você de compartilhar e de nos assistir e divulgar por esses canais, né? Então, o Evangelho no Lar, nós vamos iniciar o programa. Eu queria só fazer um lembrete que nessa penúltima semana, nós fizemos um primeiro Evangelho no Lar, que é o Evangelho itinerante. Aqui o programa tem um evangelho que a gente chama de Evangelho itinerante. Antes da pandemia, a finalidade era ir até a casa das pessoas e ensinar as pessoas como faz o Evangelho. Veio a pandemia, tivemos que nos separar, né? Não podia ficar junto. Então, agora nós estamos retornando, mas também agora com essa questão da pandemia também ficou de novo difícil. Mas nós tivemos uma experiência que foi lá no Centro Espírita Esperança, lá do Guarujá, onde nós fizemos o primeiro evangelho aí dentro do Centro Espírita, o evangelho itinerante. E eu vou começar pelo D'Alessandro, então, o que ele achou da experiência, e depois aqui a gente vai ficar bem à vontade para cada um falar a sua experiência do Evangelho no Lar, tá bom? Então, D'Alessandro, você trouxe livro aí, eu queria ver o que você pode nos ajudar e também, se quiser, fazer algum comentário em relação ao seu Evangelho no Lar. Então, no Livro dos Espíritos, o benfeitor Allan Kardec ele já trata da importância dessa lei de adoração que os profetas faziam, mas Jesus tem uma nobre missão. Então, só para mostrar aos telespectadores, ou quem está nos acompanhando, qual é o caráter geral da prece? Questão 659. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele, é colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, na história do Espiritismo, ao longo aí do programa, todos já leram um livro, Jesus no Lar. Às vezes as pessoas que estão nos vendo pensam que é uma criação do Espiritismo. Não. Quem cria essa oportunidade de nós pararmos uma vez por semana, pelo menos, e entrarmos não só em comunhão com o Criador, mas principalmente com os amigos encarnados, familiares e os irmãos desencarnados, é o próprio Jesus Cristo. Então, o Evangelho no Lar, a meu ver, é um momento assim de volta à nossa essência. Já que a gente está mergulhado na Terra, é como se assim um estudante vai para a faculdade, mas ele não mora na República. A casa dele está em outra cidade. Eu acho que o Evangelho no Lar, pelo menos para mim, dá essa visão, né? É o momento em que eu me conecto e vem a presença não só dos familiares, certo, que nos antecedores, mas principalmente anjos guardiões, né? É o nosso resgate. Tá. Doutor Nilson, a sua experiência, o Evangelho no Lar, o que o senhor pode trazer aí de primeira informação para os nossos web espectadores?
Olha, o Evangelho do Lar é mais impressionante do que qualquer um pode imaginar. O Mestre Jesus, segundo o Emmanuel e o André Luiz também chamam a atenção disso, e os cientistas dizem, não de Jesus, mas fala a data mais ou menos. Ele disse que há 3 bilhões de anos atrás, 3 bilhões e os 700 milhões de anos que ele tem, Jesus fez a primeira célula, ele com aquela plena de espírito, aquela célula que ia ser base para todos os seres viventes. Então, toda célula, as pessoas olham a parte material dela, mas não olham a parte espiritual. Então, todas as células de todos os viventes da Terra está impregnado o magnetismo do Cristo. Por isso, quando ele diz, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei presente, o Evangelho do Lar, como normalmente é feito em nome do Cristo, pode ficar certo, o magnetismo do Cristo está ali presente, porque ele está presente em todas as células. Ele fez a primeira e ali ela deu base para as outras. Então, ele é muito maior do que a gente pode imaginar. Além de estar o magnetismo do Cristo, ela é educativa, imensamente educativa, é terapêutico, porque ela é também. E o sujeito, ao fazer o Evangelho no Lar, como ele vai trazer as informações do Cristo, ele vai trazer a essência espiritual, ou seja, o amor, o bem, a caridade, para a sua consciência. E aí começa o grande salto da humanidade em termo moral ético. É trazer as informações crísticas que o Jesus deixou para nós. Então, o Evangelho do Lar, ele tem um significado maior. Eu tenho certeza, isso aqui está dizendo assim, o magnetismo do Cristo está para... Por isso que ele diz quando 2 ou mais pessoas, porque já é automático. Só que os seres inferiores, como não sabem ainda reunir em nome de Jesus, tem, mas não sabem. Mas o homem já começa a ter. Então, ela tem um efeito muitas vezes superior ao que nós podemos imaginar. Certo. Adeilson, eu tenho esse livro aqui, Jesus no Lar, não sei, vocês estão conseguindo identificar? E foi escrito pelo espírito Neio Lúcio, através de Francisco Cândido Xavier. O Adeilson é escritor, tem mais de 90 livros aí publicados, e eu queria a sensibilidade sua, não só esse livro, mas também aí a sua sensibilidade diante desse laboratório que é o Evangelho no Lar. Pois é, Caetano, amigos, amigas, aproveitando aqui, indo na esteira do meu amigo Zé Nilson, do meu amigo D'Alessandro, que introduziram o tema, a prática do Evangelho no Lar, ela se caracteriza por muitos aspectos. Aspectos realmente profundos. Por exemplo, na psicosfera do lar, o que caracteriza a psicosfera e o que significa essa palavra psicosfera? A soma de todos os pensamentos e de todas as mentes que habitam uma mesma constituição arquitetônica. Ou seja, na sua casa, você, sua esposa, seus filhos, enfim, todos que compõem o ambiente familiar, convivem diuturnamente e ali plasmam pensamentos, sentimentos, de forma que a sua casa, né, quando você entra na casa de alguém, você muitas vezes se sente bem, às vezes você sente aquele ambiente um tanto quanto desconfortável, emocionalmente falando, são as energias características do lugar. Então, o Evangelho no Lar, além de propor a união do grupo familiar em torno da mensagem de amor do Evangelho, ele também é uma atitude que promove a asepsia ambiente, a asepsia energética. E essa prática é uma prática terapêutica, como disse o nosso amigo Nilson, como o D'Alessandro iniciou na sua fala, e é uma prática que não foi inventada nem criada pelos espíritas. É uma proposta do próprio Cristo, que no livro Jesus no Lar, já no capítulo 1, não é? Quando Jesus se reúne na casa de Pedro, porque ele dá o exemplo da prática do Evangelho no Lar justamente em família. E esse livro, ele se desenvolve em várias reuniões familiares onde os temas são abordados. Veja, não existe
oficina mais delicada do que a família, né? Onde existem muitas convergências, mas existem também muitas discrepâncias de ideias, de diversidade realmente evolutiva. E ali, como sendo o grande laboratório, Jesus vem, faz esse ensaio prático quando ele se reúne, né, D'Alessandro com a família de Pedro, e começa a discorrer. Então, à medida que as inquietações do grupo familiar surgiam, e ele era questionado sobre esse ou aquele aspecto, ele ia elaborando e trazendo as informações, de maneira que o Evangelho no Lar é a reunião da família, é um convite para receber a presença do Cristo. O Dr. José Nilson falou, onde houvesse 2 ou mais falando em meu nome, que eu estaria presente. É uma outra informação preciosa que o Espiritismo nos faz compreender, quando no Livro dos Espíritos, Allan Kardec conversando com as entidades amorosas, e elas nos falam do dom da ubiquidade, que é aquela capacidade do Espírito estar presente em vários lugares ao mesmo tempo, esclarecendo que Jesus está realmente onde 2 ou mais pessoas se reúnem em seu nome. Evangelho no Lar é a potencialização do amor. A potencialização do amor. Se eu me reúno para orar para o Cristo, eu emito uma energia poderosa, mas se eu me reúno para orar com os membros da minha família, se eu consigo agregar, é o amor exponencial que a gente não imagina aonde vai parar, iluminando um edifício, iluminando uma quadra, um bairro, enfim. É o amor se propagando. E, obrigado, Salles. Agora, D'Alessandro, vamos na prática. Como é que funciona? O nosso web espectador não conhece nada de Evangelho no Lar, né? Como é que funciona a prática? Como é que é a realização dessa tarefa? Então, a sugestão é você escolher um dia da semana e um horário ao qual você estará programado em receber esses dedicados benfeitores espirituais. Né? Porque às vezes a dúvida é, puxa, lá em casa eu sou o único espírita. Convidei outros familiares, né? Com idade já, claro, avançada, né? Não são crianças. Um é budista, né? Por enquanto não quer ouvir, outro até respeita, mas é ateu. Eu não vou fazer o Evangelho no Lar. O Sr. José Nilson foi bastante didático. Jesus falou 2, ele não falou 2 encarnados. Porque os espíritos que só não estão com a matéria são espíritos, filhos de Deus também, né? Não é porque o meu pai já voltou à pátria espiritual há mais de 20 anos que ele deixa de ser. Ele estava meu pai, mas é um espírito amoroso, né? À toa que até ele me acolheu na condição de filho, né? Então, vejamos, os laços do amor são indestrutíveis. Então, olha o respeito que a gente tem que ter perante esses dedicados irmãos que nos antecederam. Sim. Então, a sugestão é essa. Você escolhe um dia da semana. Vou dar um exemplo da minha casa. Toda quinta-feira, às 22 horas, no horário de Brasília. E aí eles sugerem... 22 horas? No horário de Brasília, né? Porque o planeta Terra é grande e a gente tem que ser organizadinho, né? Olha... E aí, então, a gente escolhe os livros, no caso, pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A sugestão, se você está fazendo pela primeira vez, é ir numa ordem, né? Porque se foi escrito por um pedagogo, não é à toa que ele deixou uma ordem, né? O pseudônimo é Allan Kardec, mas o senhor Hipólito. E aí, depois que se lê, abre-se para as trocas de experiências. É bom também o Livro dos Espíritos, né? Também não precisa ler todas as perguntas, lê 2. E uma coisa interessante que eu acho, assim, do Livro dos Espíritos, assim, até para um treino como espírito imortal, antes do Evangelho no Lar, um trabalho diário. Você levantou, fez uma oração. Lê a primeira pergunta, o que é Deus? Não vê a resposta. Vai trabalhando o dia inteiro, o que você acha que é Deus? Aí, às vezes, no final do dia, vê a resposta. Ou, se você quiser, espera quando chegar o Evangelho lá. Porque às vezes você trabalhou uma semana e vê o passado no seu presente. Porque às vezes a gente traz essa tendência que para Deus ainda é um homem simpático sentado, né, vendo um monte de homens e dando ordens, né? Então é uma maneira de se educar e educar quem nos acompanha, como falou a Deus Salles. A gente traz pensamentos, sentimentos e às vezes atrai e levamos para a nossa casa, né? Então, de maneira prática, essa é até a sugestão do Livro dos Médiuns, né? É um dia por semana, no horário estabelecido, os benfeitores se aproximarão de nós, se estivermos, é claro, essa assiduidade. É uma virtude importante que falta hoje no planeta Terra, pontualidade e assiduidade perante os compromissos cristãos. D'Alessandro, mas também a questão de você
trabalhar, ter água, colocar uma água lá para magnetizar? Como é que funciona isso? Isso e é bom. qual a necessidade A água disso? é uma sugestão que aparece na revista Espírita, e depois o senhor Francisco Cândido Xavier dá muitos exemplos, que através da água eles podem magnetizar a água, e isso dá as vitaminas necessárias, não só para a gente, mas para as plantas, os animais que habitam a nossa casa. Então a gente pode compartilhar a água, né, com os outros seres viventes no nosso lar. Certo. Está aí no letreiro Evangelho no Ar, mas é Evangelho no Lar, né? A equipe técnica está corrigindo, ó. O Evangelho também ele se propaga no ar, né? Mas é no lar, né? Que vem aí né? É que esse Evangelho está no ar. Então, o fluido, né? Os fluidos estão no ar, é verdade, né? O Evangelho no lar. É o Evangelho no ar, que se faz no lar, né? Isso. E que nesse momento é um lar aqui pra gente, né? Mas, doutor Nilson, Evangelho no Lar, o senhor conta muitos casos aí que eu ouço lá do Chico Xavier. O senhor tem alguma experiência aí do Chico Xavier em relação a... O Chico Xavier, o tempo todo, ele já falava do assunto e vivia isso. O Chico vivia isso 24 horas. Mas o Evangelho no Lar, por exemplo, eu digo, deduzo por mim, todas as famílias que vêm se tratar comigo, que tem criança, pelo menos que tem criança, eu mando que faça o Evangelho no Lar. Mas eu mando não com ranço do querendo espiritismo. Eu até pergunto, você tem religião? Seu Evangelho, que eu digo, então ótimo. Você vai fazer o Evangelho, explico como é que faz, abre a Bíblia, eu mando que abra nas páginas, nas mensagens de Jesus. Eu digo, abra lá o Mateus, o Lucas, o Marcos, o João, mas abra de Jesus, porque se pegar o Velho Testamento, para as crianças vai atrapalhar. Abra um texto daquele, leia, comente e faça. Os católicos dizem a mesma coisa, católico eu digo, usa a Bíblia. Quando ele é espírita ou não tem, eu digo, o espiritismo é uma saída muito boa, porque ele já tem aquilo mastigado. O Evangelho, segundo o espiritismo, já está muito mastigado. É mais fácil de didático, até para a pessoa ver. Eu fico imaginando, então as pessoas dizem, eu digo, você vai ensinando, porque você imagina aquelas crianças daqui a 30 anos, 40 anos, quando ela for viver algum problema. Eu digo, você, normalmente eu aconselho, leia, comente, e pega o assunto da semana, que está muito em destaque, e você traga para a discussão comigo. Por exemplo, um jogador de bola que desencarnou por overdose. Eu digo, você pode dizer, olha, esse rapaz tão conhecido, tão famoso, tão rico, jovem, bonito, atleta, mas olha o que é que ele fez, tomou o caminho. Aí você já está ensinando sobre drogas para ele. Não para criticar a pessoa, mas para se ver. Então, por exemplo, um político muito bom, corrupto, foi preso. A gente diz, olha, filho, olha a oportunidade que ele teve, ele fez, para futuramente, se algum de vocês tiver oportunidade, não sair, lembrar que dignidade não se negocia. Eu digo, vai ensinando. Eu digo, não se preocupe daquilo. Alguém suicidou, um suicídio famoso. Olha, que coisa, que pena. Aí fala um pouco de suicídio, porque você não sabe o que é que está reservado para aquele menino lá na frente, para aquela menina. Digo, é um trabalho que você está fazendo que na frente, às vezes ele vai lembrar daquela lição que você deu. Ele pensou em suicídio e lembra da lição de 30 anos atrás, você explicando o que era o suicídio, o perigo. Então, normalmente, é algo educativo, fantástico. E funciona, toda casa que faz, não se arrepende. Eu digo, vá fazendo, não se arrependa, não pare. Não tem nenhuma casa que faz continuado que se arrepende. Eu fico imaginando, exemplo, nesse tema agora, o Ramiro Gama foi um dos grandes trabalhadores do Espiritismo. Certo. Ramiro Gama deixou uma série de livros bonitos, até hoje vale a pena ler. Lindos casos do Chico, lindos casos de Bezerra, lindos casos do Evangelho. E Ramiro Gama recebe a mensagem do Bezerra, dizendo para ir falar do Evangelho no lar. Ele fez palestra no Brasil todo, falando do Evangelho no lar, ensinando como fazia. O Ramiro Gama é muito didático, ele é didático, e deixou esse trabalho de divulgação. Foi ele que começou, depois outros pegaram, a pedido do Bezerra, mas é como o Jale disse, já veio lá de trás, o Cristo já fazia o Evangelho no lar. Então o Ramiro fazia isso, ele disse que a primeira vez que ele falou do Evangelho num centro, no outro, aí chegou
num cara de uma fazenda que chamou ele para ir lá fazer. Ele disse, ele foi, esse camarada conhecia ele, mas o cara não era espírita. Ele disse, quando eu cheguei lá, tinha 200 pessoas lá daquelas roças, tudo vieram assistir a minha palestra. Ele disse, eu falei do Evangelho no Lar, terminei, era numa casa, numa residência lá da fazenda. Terminei, todo mundo ficou parado e ele disse, mas todo mundo parado. Aí disse que o Espírito apareceu, disse, você não falou do Evangelho no Lar, não falou de dar alguma coisa? Então você vai dar passe nas pessoas. Ele disse, mas eu nunca fiz isso. Ele disse, é hora de começar. Ele disse, eram 200 pessoas que você falou, eu dei passe em 200 pessoas lá, o Ramiro Gama contando nessa lição. Olha a lição que veio para ele. Veio, disse agora, vem o pagamento, vai trabalhar. Você já falou agora, põe em prática. Ramiro Gama foi uma das grandes figuras do Espiritismo, belíssima, deixou um trabalho belíssimo. Vale a pena ler. Lê o livro, ó. Lindos casos do Chico, lindos casos do Bezerra, lindos casos do Evangelho, do Ramiro Gama, é bonito de ler. Adeilson, e você aí, nessas suas andanças aí, o que você pode falar pra gente aí sobre o Evangelho no Lar? Eu não posso deixar de citar... Porque você também escreve para crianças, jovens, né? Então, aqueles que não conhecem, né, eu gostaria de sugerir a leitura, porque nós precisamos ser hábeis pedagogicamente na prática do Evangelho do Lar. Então, muitas pessoas não sabem como lidar com a criança que é convidada para participar do Evangelho, e as pessoas leem o texto original do Evangelho e isso é um sofrimento para a criança. Porque não existe a menor condição da criança compreender qualquer palavra dita nos termos que está na obra original. Por quê? Por uma questão de inteligência, porque ela não tem alcance, o vocabulário é inacessível. Então, eu, há alguns anos atrás, pedindo a inspiração aos benfeitores, me propus a escrever uma história infantil para cada capítulo do Evangelho. O Evangelho tem 28 capítulos. Eu até dizia nas minhas orações, Senhor, depois que eu terminar, se eu conseguir escrever 28 histórias, pode me levar que a minha missão estará cumprida, né? Uhum. Quando eu estava já na 27ª história, eu falei, Senhor, é melhor esperar mais um pouco, porque eu vou conseguir e eu pretendo escrever também para os jovens. Estou pensando em escrever mais coisas. Então, fica a sugestão para quem não conhece, que conheça o projeto Jesus e as Crianças, onde eu escrevi uma história infantil para cada capítulo do Evangelho. Então o pai pode abrir o Evangelho em qualquer capítulo, né? Aqui há muitas moradas na casa do meu pai, e você vai lá abrir o Jesus e as Crianças e vai ter uma história ilustrada, há muitas moradas na casa do meu pai. Essa história escrita, ela está no contexto atual. Então tem 2 personagens infantis que vão contemplar um telescópio, que vão ver o céu, que vão ver os astros, e ali a gente vai contando a história das casas, das moradas do pai. É um projeto que foi adotado por várias federações no Brasil, vários centros espíritas, e a gente precisa divulgar, porque realmente é uma obra para os dias de hoje. A questão da prática do Evangelho, tanto para o jovem, e para o jovem eu ainda pretendo escrever contos juvenis, né, um para cada capítulo, é a minha ambição. Nós precisamos entender que processos educativos, e o Evangelho no Lar, é um processo de união amorosa, né, de acolhimento, de potencialização dos nossos laços enquanto família, mas é também uma proposta educativa. E toda proposta educativa precisa estar contextualizada à idade e à compreensão cognitiva da criança, do adolescente e do adulto. Ainda não lançamos o livro para jovem, mas eu sugiro para leitura o livro Leon Denis, Fala aos Jovens, que nós lançamos há 2 anos atrás, com o prefácio do André Trigueiro, onde eu colhi frases de amor das diversas obras, onde Leon Denis fala sobre o amor, peguei as frases e contextualizei, trazendo para os dias de hoje. Então também é um material para se utilizar com os adolescentes. Não há como não ir ao mundo deles para podermos efetivamente ter uma participação e o momento do Evangelho no Lar ser um momento de alegria, de participação, de congraçamento, onde os interesses, de acordo com o universo de cada um, estejam contemplados. Legal, tá vendo a quantidade de informações que nós estamos tendo para poder realizar o Evangelho no Lar. D'Alessandro, dentro dessa obra do Livro dos Espíritos, você tem mais alguma informação para a gente?
Ou podemos encerrar? Não, só foi para a importância da oração, né? Jesus ensina, né? É o momento de oração, né? O Evangelho lá. Certo. E aquele outro livro ali, o Nosso Lar, você vai falar alguma coisa? Não é para agora? Não, podemos falar depois. Tá ótimo. Então tá ótimo. Então, pessoal, assim, para que você continue nos acompanhando, então deixe o seu like, compartilhe, né? Instagram, o Facebook, o YouTube, para que você colabore para que o programa se mantenha no ar, né? Eu também gostaria de falar que o Dr. José Nilson, ele também tem um canal no YouTube, né? Onde ele tem uma série de programas ali, né? Ele começou lá no início com o Evangelho de João. Eu vou até pedir para o senhor falar os canais, doutor Nilson, para que as pessoas saibam. É José Nilson Nunes Freire, é o Evangelho de João, o Inconsciente Puro e o Espiritismo. Eu fiz uma análise. Depois foi vários programas, depois teve Ato dos Apóstolos e a Mediunidade, que eu também fui pegando o Ato dos Apóstolos e mostrando cada fato, aquele ligado com a mediunidade. Depois fiz Diário de um Médico Espírita, contei alguns casos, e depois eu fiz o Princípio Inteligente das Plantas. E agora estou fazendo os animais e seus corpos multidimensionais. É como se fosse uma série, está fazendo aí. E aí, lógico, a intenção, as pessoas vai acompanhando, tem gente que gosta, gente que não gosta, isso faz parte do caminho. Mas são formas de ver. Esses lindos casos, por exemplo, me surpreendeu, eu vejo a intenção, me surpreendeu esse tempo todo, já tinha um bom tempo que fiz isso. De uma hora para outra começou a receber telefonema do Brasil todo, as pessoas querendo saber do caso. Quando eu olhei, as pessoas olham ali, alguém botou ali, e já tem um bocado deles, tudo acima de 140 mil visualizações. Eu até tomei um susto, eu digo, mas não tem coisa. Mas foi porque os companheirinhos botaram lá. Então foi por isso. Deixa até botaram mais por causa inicial, por causa dos casos do Chico que eu contei. Então a força lá do Chico, não é porque na verdade eu estava contando casos do Chico, dessas coisas. São poucos casos que o senhor contou ali, né? Tem uns 500. Não, uns 300, mais ou menos por aí. Uns 300 casos. Tem poucos casos. Mas eu estou dizendo assim, como é que funcionam as coisas? Por isso que a gente não tem que ficar preocupado. É a história do Evangelho lá. Não se preocupe ali, teu menininho está assistindo, vai ensinando. Agora, o da Alessandro chamou, para quem não tem prática, ele disse, marca o dia, o mesmo horário. Não deve demorar mais do que 30 minutos. Sim. Lembre que é uma reunião de leitura do Evangelho, não é reunião mediúnica, senão alguém que daqui a pouco quer fazer comunhão. Não é para ser uma reunião mediúnica, é uma reunião de leitura do Evangelho, altamente educativa. Às vezes, você pode mandar a sua criancinha fazer a prece, às vezes de final, às vezes pode pegar aquelas mensagens miudinhas, o Emmanuel tem umas mensagens bem pequenininhas, o menino está aprendendo a ler. Eu lembro um cunhada minha, que ela fazia o Evangelho no lar, e ela pegava as mensagens bem pequenininhas e dava o filho dele, o Alexandre. Ele estava começando a aprender a ler. Ia lendo, as irmãs falavam, está demorando. Ela, não, essa mensagem é muito bonita, presta atenção. O menino ia devagarzinho ali, porque estava aprendendo a ler, mas demorava, coitado, 10 minutinhos para ler aquilo, né? Mas aí servia, inclusive, para o menino, incentivo para ele. Chegava na outra, ele dizia, me dá a mensagem que eu quero ler. Ele já, olha como é que ficou. E assim vai. Aliás, esse sobrinho Alexandre, ele depois fez engenharia. E ele, às vezes, ele pegava o Evangelho. Eu disse, Alexandre, você pegou o Evangelho? Ele disse, foi. Eu disse, você vai ter prova de matemática hoje? Ele disse, vou. Como é que descobriu isso? Vai rezar. Como é que descobriu? Mas ele fez engenharia, até ficou bom em matemática. Mas você vê, olha a expertise dele, né? Como é que você adivinhou ele? Ai, meu Deus do céu. Ô Salles, então você falou que você tem esse livro para... Essa é a coleção Jesus e as Crianças. Jesus e as Crianças. Que a princípio foi lançado com 5 volumes, dividindo as 28 histórias. E está esgotando agora porque eles vão relançar em 2 volumes.
14 histórias em cada volume. Né? Ah, Pra e facilitar. esse aí você lançou por onde? Eu lancei pela editora Intelitera. Ah, tá ok. É porque o Adeilson tem obras aí que também ele lançou através da Federação Espírita Tem Brasileira, algumas né? editoras, né, diferentes. Eu trabalho em várias editoras, então Certo. eu vou esparzindo o trabalho. Eu lancei em várias federativas, FERGS, Federação do Paraná, Federação de Goiás, Federação Espírita Brasileira tem 18 obras, e Federação Pernambucana e Catarinense. Tá ótimo. E nesse momento, você escreve alguma coisa ou não? Eu terminei um romance para jovens, um livro novo para adolescente, que é uma nova aventura minha, digamos assim, no meio da literatura. É um outro estilo, onde eu trabalho aventura, suspense, trazendo conteúdo da reencarnação, para uma linguagem mais moderna, atual, né, para mexer com os garotos e com as garotas, né? Ah, que legal. Pessoal, eu não sei, nós estamos um pouco canecas, aqui. será que As canecas, né? Eu não vou deixar de fazer a nossa propaganda da caneca. Quem quiser, quem puder comprar a nossa caneca, é através dessa caneca que nós mantemos o programa no ar, né? Então você dê de presente, compre uma caneca, ela está ao preço de R$30. Você pode pedir pelo telefone 32235635. Você vai ligar lá, vai falar com o João Augusto e vai comprar a sua caneca e vai estar mantendo o programa no ar. Então tá aí a propaganda, 32235635, tá ok? Não deixe você de adquirir a caneca nas redes da caridade. Que mais? Também, já que nós estamos falando de Evangelho no Lar, nós temos o Evangelho itinerante todas as terças-feiras, às 20h30. Ah, e também tem outra coisa, o Dr. Nilson falou do canal, o Salles também tem um programa aí, né, Salles? Não, eu depois de ser vencido pelo cansaço e pela insistência dos outros, porque eu nunca me preocupei em ter canal, né? Nós criamos um canal no YouTube. Então, às segundas, quartas e sextas eu faço uma live às 18h30. 18h30? 18h30 no YouTube. O canal é Leio Adeilson. Às segundas-feiras eu falo sobre saúde emocional, às quartas-feiras Adeilson fala aos pais e sexta-feira Adeilson fala aos jovens. Tá. Às terças e quartas nós estamos elaborando conteúdos voltados para a doutrina espírita, né? Apenas terças e quintas. Nesses outros dias eu trabalho espiritualidade, mas também trabalho comportamentos humanos, né? Ah, que legal. Então tá bom. Então, todos informados, Evangelho no Lar, eu não sei o nosso tempo aqui, eu vou pedir para a produção para nos acompanhar, mas eu queria assim, quando vocês estavam falando sobre Evangelho no Lar, eu me recordo do Sérgio Felipe de Oliveira, que é um amigo nosso, ele é médico, e ele mostrou como é que ele faz, não o Evangelho no Lar, mas todas as noites antes de dormir. O que ele faz? Ele sai andando pela casa dele, em todos os cômodos, cozinha, banheiro, sala, quartos, e ele como se fosse iluminando esses ambientes, pedindo a Deus que ilumine, que ampare, que proteja. Por quê? Porque é o local onde nós moramos. Talvez seja o local onde nós ficamos menos tempo. Porque às vezes a gente fica muito mais tempo, às vezes na rua, no trabalho. Mas é o local onde você vai aurir forças. Então você passou o dia inteiro, se desgastou, teve problema, isso e aquilo. É no lar que você vai repor as suas energias. Então é uma medida inteligente, você criar um ambiente saudável. É inteligente. Então, todos nós somos inteligentes, mas às vezes deixamos de usar a nossa inteligência a nosso favor. Então, você fazer uma boa leitura, você desejar que aquele ambiente seja iluminado, fortalecido pelos bons pensamentos. E aí você vai sustentar esses pensamentos. Através do quê? De uma boa convivência na família, da tolerância, da paciência, da amorosidade, da abnegação, da resignação. Então você é o criador desse ambiente. Como o Adeilson falou, a sua psicosfera está ali, de todo mundo. Tem uma medida da inteligência. Então o Dr. Sérgio Felipe,
Ele vai andando por todos os cômodos e desejando aquele ambiente saudável. Vai chegar um determinado dia da vida, você está passando um problema sério, é nesse ambiente que você vai se sustentar, se alimentar, repor as suas forças e energias. Então, é uma medida inteligente fazer evangelho. Não é carola, não é quadrado, não, é inteligente. É que nós temos que tirar esse aspecto que é só da religião, quando se fala isso. Não, isso é da vida. Você pode fazer isso no trabalho? Pode. Pode fazer na rua? Pode. Uai, como não pode? Você não pode ler? Você não pode emitir bons pensamentos? Pode. Então é uma medida inteligente, né? Vamos tirar desse aspecto de religiosos, de ser uma coisa assim, não lúgubre, uma coisa fechada, uma coisa onde a gente tem um pseudo-respeito. Não, é uma coisa natural, uma convivência natural. E aí você vai, o quê? Atrair bons espíritos, né? Vai atrair bons espíritos. Então o ambiente você que está criando. Se você colocar uma musiquinha clássica, né, doutor Nilson? Vai atrair espíritos que estão ali a fim dessa música. Se colocar um funk, vai atrair espíritos que estão a fim daquela música. Então você que está criando esse ambiente. Então você teve uma série de informações aí para poder realizar o Evangelho no Lar. A produção colocou, para terminar agora, D'Alessandro? Não, temos ainda, de acordo com a produção, 13 minutos. 13 horário de Brasília. De acordo com o horário de Brasília. Mas você falando do ambiente, lembrou, o Chico Xavier fazia o Evangelho embaixo do abacateiro, né? Certo. Na cidade de Santos, há uma casa espírita, os nossos irmãos do Seara de Amor, que fizeram uma proposta todo sábado fazer o Evangelho na Jaime praia. Togores. Eles vão à praia. Olha o santuário que a gente tem. Infelizmente está virando botequim, se a gente não parar e analisar que a praia, os fluidos. Já pensou ter uma barraca com os livros espíritas ou os livros espiritualistas para os turistas virem e naquele ambiente trocar os fluidos? Seria um evangelho no lar, naquele momento, a pessoa concentrada. A gente tem um santuário a nosso dispor e, às vezes, a gente, infelizmente, está desprezando. Eu participei. Fui convidado a falar. Você foi lá? Fui. O Grupo Esperançar fez e vai fazer outro evangelho na praia no dia 26 de janeiro. É o dia da cidade, ali, viu? Dia da cidade. Fica próximo ao aquário, é feito ali, onde tem a estátua do Anchieta. Isso. Então tem uns bancos ali num semicírculo, e eles me convidaram, nós fomos fazer, foi feita a leitura, e juntou gente. E juntou bastante gente, e na próxima vão levar agora microfone, caixa de som, porque não deu conta. Foi mesmo? Então foi um ambiente, depois, simbolicamente, né, todos fizeram um círculo grande, deram as mãos e foi feita uma prece. Então, todos estão convidados no dia 26 de janeiro, às 20 horas, ali na... Vai cair que dia da semana? Eu não lembro agora, Caetano. Não lembra? Bom, dia 26 de janeiro. Feriado, 26 de janeiro. Às 20 horas, ali, após o aquário, onde tem a estátua de Anchieta, perdão, de São Francisco ou Anchieta? Não, acho que é Anchieta. Anchieta, o Evangelho na praia. Legal. Então tá bom. Dia 26, aniversário da cidade, né? Doutor Nilson. Eu queria lembrar, assim, uma casa que faz evangelho no lar, principalmente que quem criança não pode ficar sem fazer de jeito nenhum. Aquela casa as pessoas naquela casa, a tendência é fugir do crime, do roubo, da matança, das loucuras da sociedade. Aquela casa é um ponto de luz. O Adeilson até chamou a atenção. Você faz o evangelho lá, atinge as casas vizinhas. Num prédio, quando você faz o evangelho lá, atinge o prédio inteiro. Então é muito maior. O magnetismo de Jesus atinge o prédio. Cada evangelho no lar, numa casa, é um pontinho de luz. Você imagina quando o Brasil estiver esses pontinhos de luz espalhados no país inteiro, as casas fazendo... Um faz segundo, outro terceiro, quarto, vai ficar o tempo todo esses pontinhos de luz. E para mudar o mundo é preciso mudar o homem. E mudar na direção ético-moral, e ninguém tem um código de ética moral melhor do que a de Jesus. Então o que acontece? O Evangelho do Lar vai contribuir com a mudança do mundo. Porque porque aquela casa que faz o Evangelho no Lar, aí a mulher diz, meu filho, aqui...
vai namorar com a moça que também faz evangelho no lar. Esse rapaz aqui, com o tempo, vai aprender que precisa ter cuidado para não engravidar a moça. Não é assim, engravidar é problema dele. Ele passa a ter uma ética diferente. E a moça também passa a ter uma ética diferente. Então, melhora o código de ética da sociedade. As pessoas vão querer pensar mais em não matar ninguém, em não roubar, em não violentar, em não fazer aborto, e assim por diante. Vai fazer. Então, essa lição do Evangelho no Lar, e o Evangelho no Lar, como normalmente você vai falar do Cristo, você vai pegar a essência divina, as virtudes divinas, trazer ali para o momento. Porque na mudança da sociedade, a própria psicologia ainda não trabalha isso, porque só a psicologia transpessoal que já está começando a fazer isso. Você vai ter que trazer as virtudes divinas ensinadas pelo Cristo para trazer para a nossa consciência. E o Evangelho no Lar já é um caminho. Quando essa virtude divina vier para a nossa consciência, o mundo começa a mudar. Porque agora as virtudes divinas, qual é? O amor. O desamor não é virtude divina. O bem é virtude divina. O mal não é virtude divina. A alegria é virtude divina. A tristeza não. A caridade é virtude divina. O egoísmo não. Então a sociedade vai mudar. Porque o Cristo ele veio nesse caminho de trazer para o homem a consciência que ele tem possibilidade de trabalhar as virtudes divinas que já está dentro dele. Jesus veio para isso, porque ele veio para fazer esse salto para a humanidade dar um salto. E vai dar. Ele sabe disso que vai dar. O Evangelho do Lar contribui com isso enormemente. Legal. Adeilson, por favor. Eu queria fazer uma colocação que eu considero importante como postulante a filósofo, aprendiz de filósofo, que é o seguinte. Eu observo hoje na nossa sociedade filósofos eminentes, né, sendo seguidos por milhares de pessoas e sempre divulgando a ideia de que a religião é o ópio do homem. Então, na minha humilde observação, eles cometem um erro, um equívoco, porque se confunde a religião com os religiosos. Então, toda vez que se fala sobre divino, toda vez que se fala sobre evangelho, cria-se uma resistência, de certa forma, e as pessoas são refratárias a receber essa mensagem que é terapêutica, que é amorosa, que é de ressignificação da vida, de trabalhar novos códigos éticos morais. Então, confunde-se a religião com o religioso. A religião em si é neutra. E é o religioso que acaba determinando. É evidente que nós não temos exemplos de religiosos de uma forma geral, nem todo mundo é Chico Xavier, nem todo mundo é Irmã Dulce, nem todo mundo é a nossa querida irmã do arcebispo de São Paulo, Zilda Arce. Então, independente da religião, do segmento religioso, as pessoas, né, acabam expressando aquilo que elas fazem. E na maioria das vezes, nós observamos hoje uma apropriação por parte dos homens da mensagem do Evangelho a benefício de si próprio. Cada qual trabalha um Deus com D minúsculo dentro do coração para aplicar na vida do semelhante. O solo da Europa foi manchado de sangue de inocentes porque os homens, se apropriando da mensagem da religião, uma mensagem sagrada, queriam trabalhar os seus domínios e construir os seus impérios. Então nós precisamos começar a refletir e trabalhar uma mensagem que leve para as pessoas que nos assistem a realidade de que a religião é sim um bem para o homem. Agora, a forma como o homem interpreta a religião e aplica na própria vida é que pode gerar consequências danosas, como a gente observa em países que não são democráticos, que são teocráticos, e o assunto poderia ser trabalhado em vários aspectos aqui, e nós não temos tempo para isso. Mas eu só queria chamar a atenção. Quando nós falamos no Evangelho no Lar, nós não estamos falando de santificação de ninguém, nem do chefe da família, da chefe, porque agora é da esposa, do marido, dos filhos. Nós estamos falando da humanização dos nossos corações. Fazer o Evangelho no Lar, promover uma reunião entre que os corações que se amam possam estar em torno da mensagem do amor maior que veio ao mundo, certamente é fortalecer a sua família, é proteger a sua família. Então, está na hora de nós separarmos os religiosos da religião.
Porque, a meu ver, quando esses grandes divulgadores, influencers, né, como se diz hoje em dia, falam que a religião é um atraso para a humanidade, a religião nunca foi um atraso da humanidade, porque todas as religiões pedem a pacificação do coração humano. O atraso da humanidade é sempre movido pelo homem, que, ignorante, quer fundar o reino de Deus dentro de uma vida material. O homem procura Deus nos templos, mas Deus procura corações humanos de boa vontade para edificar o reino dos céus. Legal. Pessoal, eu tenho que acabar. Tá no final, já passou do tempo, né, Falta 5 Alessandro? minutos só. Hã? 5. Nós nem vamos fazer o evangelho que nós fazemos rotineiramente aqui, porque não há tempo hábil, né? E nós vamos fazer as considerações finais, né? Tá bom? Podemos começar, doutor Nilson? Começar? Deixa eu só agradecer ao Nuno Emanuel, que o Nuno Emanuel é o dono do canal, que divulgou as suas palestras. O Nuno Emanuel, eu sei que ele é português e mora no Brasil, né? Pelo menos é a informação mas que... é um trabalhador. Então a gente agradece a ele, né? E nos colocamos à disposição um dia, se quiser vir aqui, né? Ou então entrar em contato com a gente. Então nós agradecemos de coração. Nuno Emanuel. Então a lição serve assim: se você não faz o evangelho no lar, comece a fazer. É simples para ser feito. Marca um dia, não tem problema. Se não tiver ninguém, você começa sozinho. Vá, que a influência do bem, ela sempre é muito forte. Vai ser bom para você, bom para a sua família. E que Deus guarde você, um abraço bem forte e bons evangelhos no seu lar, seja realizado. Só lembrar um caso aqui, Conta o lá. Chico, o camarada era engenheiro. Ele fazia evangelho no lar. E ele foi visitar o Chico. Chegou lá, quando entrou, o Chico disse: tem um espírito aqui que está dizendo que você não fez evangelho no lar essa semana. E 80 espíritos foram lá assistir o seu evangelho. 80? 80, a coisa é muito maior do que a gente pensa. Às vezes você está fazendo, às vezes familiares estão ali. E às vezes espíritos que não gostam de você estão ali e começam a aprender com as lições do evangelho. Então a coisa é muito maior do que a gente pode imaginar. Eita, agora o senhor fechou com chave de ouro. Então, vamos prestar atenção, né? D'Alessandro, quer falar alguma coisa? Não, agradecer o carinho de todos, a importância do Evangelho no lar, ou seja, abra as portas da vossa casa mental para receber Jesus e depois ler o livro Nosso Lar, onde vai abordar, será que os espíritos desencarnados fazem Evangelho no lar? Ótimo. Muita paz. Então tá bom. Adeilson, por gentileza. Agradecer sua oportunidade de estar aqui mais uma vez e fazer um convite para o papai e para a mamãe. Você que tem preocupação em dar a melhor escola para o seu filho, em dar a melhor alimentação, a melhor roupa, o melhor plano de saúde. Não se esqueça que seu filho está além daquilo que você contempla da constituição orgânica dele. Ensine seu filho a rezar, a orar, a ter uma comunhão com o sagrado. Não para que ele seja alienado, para que ele tenha a exata medida da impermanência da vida e que deve aproveitar a vida em tudo aquilo que ela oferece de bom. E uma das coisas mais belas é o momento em que a criatura entra em comunhão com o Criador. Bacana, legal. Então pessoal, nós tivemos aí uma série de informações e que nós devemos utilizar para o bem-estar nosso, da nossa família, do lar, né? Então fica aí a dica e nos vemos no próximo sábado. Fiquem com Deus.